Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. Não era fake news. Kim Jong-un está morto desde o dia 20. Mais um furo certeiro do Visão Libertária. No dia 21 desse mês, dei a notícia aqui no canal, um furo mesmo, que o ditador norte-coreano Kim Jong-un estava morto. Alguns outros canais falaram que ele poderia estar morto, que havia dúvidas sobre o estado de saúde do mesmo, mas eu deixei claro que sim, ele morreu. Só não tínhamos a confirmação oficial disso porque, lógico, eles só vão anunciar publicamente a morte dele quando toda a questão de sucessão estiver definida. Naquele momento, por fontes formais, só tínhamos confirmação clara de que o mesmo fez a cirurgia cardíaca e teve algum problema durante essa cirurgia, de forma que ele estava muito mal. Mas deixei claro no vídeo que sim, a notícia é que ele estava morto. Ela surgiu no dia 21 pela manhã por um tweet de uma representante da NBC muito bem relacionada na Coreia do Sul. Isso era indicação clara de que tinha acontecido. Como se isso não bastasse, eu vi a mesma confirmação em vários fóruns de política americanos que davam a coisa como certa. A indicação é que ele teve morte cerebral, ou seja, o corpo continuava sendo mantido em sistemas de apoio à vida, mas não há retorno depois da morte cerebral. Ontem, vários outros jornais e sites deram a notícia da morte do cara. De novo, ainda não há confirmação oficial de nada, e não adianta. Confirmação oficial só vai existir quando toda a sucessão estiver fechada. Esse é o problema de sucessão em ditaduras, principalmente quando não há uma regra sucessória clara, como lá no quintal da Tia Beth, aquele país que algumas pessoas chamam de Inglaterra. Lá você encontra algumas das piores traições, guerras civis e atrocidades, crianças presas até morrerem de fome, irmão matando irmão, o céu é o limite, justamente porque não havia regra clara para a sucessão. No final, quando estabeleceram uma regra de sucessão fixa e imutável, houve muito menos problemas depois disso. Mas é importante notar que, mais ou menos ao mesmo tempo, o rei ou a rainha do quintal da Tia Beth passou a ter muito menos poder do que antes, então talvez o fato de não haver guerras sucessórias tenha mais a ver com isso do que com aquilo. Mas em Come Cachorrolândia do Norte, que algumas pessoas chamam de Coreia do Norte, embora seja uma república, sim, socialistas não têm vergonha nenhuma de chamar um país ditatorial em que só se pode cortar o cabelo em determinados formatos de República Democrática Popular da Coreia. Embora seja uma república, claramente é uma ditadura hereditária. Só ver quem são os presidentes. Historicamente, a Península da Coreia sempre foi esmagada pelas grandes forças vizinhas. China, Rússia e Japão ocuparam a região em períodos diferentes. Foram um protetorado da China por muito tempo, ou seja, eles tinham um rei próprio, porém esse rei pagava vassalagem para a dinastia Qin da China. No início do século XX, a península foi invadida pelo Japão e passou a ser parte do território japonês. Com o final da Segunda Guerra, no Tratado de Rendição, o Japão precisou abrir mão de todas as suas posses no continente, o que incluía a Península da Coreia, e ela deveria se tornar um país independente. Tal como a Alemanha, a Coreia foi dividida entre zonas administradas pelos russos, a parte norte, e zonas administradas pelos americanos, a parte sul, sendo a divisa entre elas o Paralelo 38. A Guerra da Coreia aconteceu entre 1950 e 1953, na prática, embora nunca tenha se encerrado oficialmente. Ambas as Coreias, a do Norte e a do Sul, tecnicamente ainda estão em guerra, tendo assinado apenas um armistício. Em junho de 1950, forças soviéticas e chinesas, comunistas, avançaram sobre o Paralelo 38 e conquistaram quase toda a península, ficando as forças americanas apenas com um pequeno cantinho ali no território de Busan. As forças americanas, com a ajuda de outros países, contra-atacaram e também quase conquistaram toda a península, ficando os exércitos comunistas apenas com um pequeno trecho ao norte do rio Yalu. Mas da mesma forma, Rússia e China mandaram reforços, a guerra perdurou por mais 2 anos, até o armistício, que embora não siga exatamente o Paralelo 38, é mais ou menos a mesma coisa. Com a paz, o Sul se tornou capitalista, uma república de fato, com eleições periódicas, liberdade econômica, liberdade social, liberdade de imprensa. O Norte virou uma república comunista, totalmente fechada, com economia planificada. Todas as vezes que esse experimento social foi tentado na história da humanidade, o
resultado foi sempre o mesmo. A economia planificada impede o cálculo econômico, que leva invariavelmente à ruína econômica do país. Não importa se os líderes são bondosos e têm boas intenções, é impossível o socialismo funcionar. Kim Il-sung, um militar que, após a Guerra da Coreia em 1953, foi nomeado para líder supremo da Coreia do Norte, foi colocado lá pelos russos. Esse é o cara que começou a dinastia na Coreia do Norte. Note que o nome da família é usado no início do nome lá, portanto Kim é o sobrenome desses ditadores, e o nome principal vem depois, no caso do patriarca Il-sung. Pois bem, Kim Il-sung morreu em 1994. Ele tinha 3 filhos reconhecidos, embora tivesse vários outros possíveis. O mais velho deles, Kim Jong-il, foi seu sucessor. Para não ter dúvidas, ele apontou formalmente seu filho como seu sucessor antes da morte. Quando seu filho, Jong-il, morreu em 2011, a situação era mais complicada, porque ele teve várias mulheres, amantes, filhos. O filho mais velho dele, Kim Jong-nam, seria o sucessor lógico, porque era o mais velho. Porém, ele foi preso no Japão com um passaporte falso, supostamente porque queria visitar a Disneylândia. Oh, que dó! Com todo esse embaraço para o país, ele foi expulso. Finalmente foi assassinado em 2017 a mando do seu irmão quando estava na Indonésia, provavelmente por medo do Kim Jong-un de um golpe de estado que o colocasse no poder. Existe um segundo filho, Kim Jong-chul, que nunca foi cogitado sequer para o cargo. Existem rumores que seria homossexual, outros rumores dizem que teria deficiência mental, mas não há confirmação de nada. Sabe-se que ele existe, mas ninguém tem grandes informações. Então o pai escolheu o seguinte na linha, Kim Jong-un, o atual presidente, que faleceu recentemente. Kim Jong-un assumiu em 2011, e além desse existe uma irmã, Kim Yo-jong, que é muito próxima de Kim Jong-un e tem vários cargos no governo. Com Kim Jong-un morto, abre-se uma questão fundamental sobre quem poderia sucedê-lo. Lógico, essas coisas são resolvidas com muito sangue e traição. Qualquer um que disser que sabe como isso vai acabar está mentindo, porque Kim Jong-un, por ser jovem, ainda não tinha apontado um sucessor. Mas já se ventila uma solução que parece ser a mais provável. Embora ele não tenha filhos oficiais, ele teve filhos com algumas amantes. Tem lá sua vantagem ser ditador de república socialista, tá vendo? Um desses filhos, Kim Ju-ae, seria o preferido. Ele tem 8 anos de idade, por isso, provavelmente, ele assumiria com a irmã Yo-jong, assumindo como tutora dele, ou seja, ela na verdade comandaria tudo. Seria uma forma de evitar o impacto de um comando feminino que tem resistências no país. Lógico que isso significa que a irmã estará totalmente no poder, porque uma vez consolidado o seu poder, é grande a chance de uma criança de 8 anos escorregar e cair, sei lá o que, ter uma doença, enfim. Como eu avisei no meu vídeo do dia 21, só saberemos da morte oficial de Kim Jong-un quando tudo isso estiver definido. A notícia até lá será informal. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!